Bom, Camila, vamos começar? Vamos lá. Então, tá bom. Obrigado aí primeiro, tá, pela participação, por estar aí conosco, investindo seu tempo com a gente para falar um pouquinho desse assunto que cada vez mais tem sido importante, né? Nesse período que a gente tem vivido. Então, já te agradecer todo mundo aí que também está participando. A gente vai gravar depois, disponibilizar aí para os clientes. Camila, conta um pouquinho primeiro quem é Camila, para o pessoal conhecer e entender como que hoje você está aí na XP. Perfeito. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui conversando com vocês, com clientes. Então, falando um pouquinho de mim, hoje eu sou responsável pela parte de conteúdos, né, de renda fixa aqui da XP. Daqui a pouquinho vai fazer 2 anos que eu estou aqui. Eu vim com esse desafio, inclusive, né, de levar essa informação sobre renda fixa para os investidores finais, né, então pessoa física, seja diretamente ou através dos assessores, que a gente percebeu que tinha uma lacuna aí, né, nessa cobertura de renda fixa. Então, a gente vem fazendo isso faz uns 2 anos. Eu comecei minha carreira na S&P, que é uma das grandes agências de ratings globais. Fiquei lá um pouquinho mais de 6 anos, cobri diferentes setores corporativos. Depois disso, em 2018, eu fui para o Banco Santander, trabalhei lá um pouco menos de um ano na área de research de crédito, então também olhando a parte de crédito, renda fixa. E como eu falei, em 2019 eu vim aqui para a XP para tocar esse projeto e a gente tem acompanhado tanto o mercado de renda fixa quanto também os emissores, né, de dívida aqui do mercado local. Então, fazendo aí um breve resumo Não, da minha legal, carreira. legal você ter falado aí do S&P, que eu acho que veio um ponto aqui interessante sobre o rating, que eu acho que depois a gente vai explorar um pouquinho sobre isso. Você Ótimo. pode. Minha vida inteira foi quase inteira ali na S&P, né? Então, adoro falar disso. Né, então, vamos falar. Mas como é que está a visão, para a gente começar aí esse bate-papo, como é que está a visão da XP em relação ao nosso grande bicho-papão, a inflação, né, que apertou bastante aí com a gente e já está começando a mostrar sinais aí também pelo mundo, né, Estados Unidos, enfim. Então, eu sei que até de 2 meses atrás, vocês já atualizaram algumas coisas frente aos últimos indicadores. Eu acho que seria bacana explorar como que está a visão para esse ano, visão, né, ano que vem, para a gente se situar aí um pouquinho. Perfeito. Estou pegando aqui a nossa última atualização, acho que foi semana passada, no começo da semana passada, se não me engano, que o nosso time de economia fez a última atualização aí nas projeções. Inflação é uma coisa que a gente acaba mexendo bastante, porque toda vez que saem novos dados, isso traz aí uma noção melhor do que esperar para frente, né? Então, são diversos indicadores de inflação que a gente tem, e com base nisso a gente vai atualizando. A última mudança que a gente fez foi, então, no dia 10, então faz um pouco mais de uma semana, né, que nosso time de economia mudou a projeção de inflação para o final de 2021 para 5,4. Antes a gente esperava 4,9. Então, assim, ano passado, final do ano passado, a gente falava muito de que o avanço da inflação ia ser uma corcova, né, ia subir e depois voltar e estava tudo certo. Mas é o que você comentou, né, Thiago? Assim, a gente tem visto essa inflação mais alta persistindo, não só no Brasil como lá fora também. E isso traz pressões também para a Selic, né? O que esperar para os juros. Afinal, a Selic, né, o aumento dos juros pelo Banco Central é a nossa ferramenta ali de política monetária para segurar a inflação. Então, com base nessa revisão de inflação pelo nosso time, a gente revisou também o que esperar para a Selic no final de 2021, que agora é de 5,5%. Tá? Então, a Selic deveria terminar o ano em 5,5%. Isso ainda não seria o chamado juro neutro, né, que seria o 6,5% no nosso mercado, que deveria chegar só no final de 2022, mas essa visão dos economistas, quando a gente olha o mercado, a gente já vê grande parte aí esperando que já esse ano a gente chegue nesse 6,5% de Selic. Então, assim, a gente tem pressões inflacionárias muito por conta, né, dentro dos fatores por conta dos preços de commodities que continuam altos, e isso vai pressionando o preço aí, tipo, de alimentos,
por exemplo, e isso acaba afetando a cesta como um todo. Então, de fato, a inflação é um indicador que a gente tem que acompanhar. Lá fora, a gente tem visto muito, por exemplo, nos Estados Unidos, depois de vários pacotes anunciados de estímulos, né, isso também pressiona a inflação. Quando a gente vê retomada de atividades, também deve pressionar mais, porque as pessoas começam a consumir mais, começam a gastar mais, isso também gera uma pressão inflacionária. Então, a gente tem esse tema não só no Brasil, como lá fora também. Então, acho que é o principal tema realmente que a gente tem que acompanhar, seja aqui ou lá fora, e lá fora também tem efeitos sobre o mercado local, né? Perfeito. E tem algum indicador ou alguma surpresa que vocês estão monitorando no campo da inflação que pode trazer aí alguma mudança significativa de algum parâmetro específico, por exemplo, alimentação, indústria, atacado? Tem alguma coisa que pode vir aí a ser divulgado recentemente que traga alguma surpresa? É uma boa pergunta. Precisaria olhar mais a fundo aqui nos relatórios dos nossos economistas. Eles semanalmente soltam, né, esses relatórios. Então, assim, só pedindo desculpa, eu não estou nesse time especificamente, né, mas a gente tem esses relatórios publicados ali na nossa plataforma de conteúdos mais detalhadamente quais são os principais fatores. Mas certamente a gente, inclusive, agora tem uma pessoa específica, né, para inflação, para acompanhar os dados de inflação. Então, certamente é um dos principais temas que a gente está acompanhando. Então, toda vez que sai um novo dado de inflação, a gente solta alguma nota falando o que a gente esperava e como que veio. Né? Então, inclusive aqui, hoje, né, por exemplo, vamos lá, a gente teve uma aceleração do IGPM, né, em relação ao esperado. Então, isso também traz uma pressão para a curva de juros, porque quando a gente tem indicações de que a inflação veio maior do que a esperada, as expectativas de juros têm que se ajustar para isso, né? Ou seja, a gente espera que o Banco Central tenha que fazer um ajuste talvez maior do que o esperado anteriormente, e a curva de juros vai se ajustando a isso. Então, como eu falei, né? Todos esses dados que vão saindo têm efeitos sobre, não só sobre os ativos em IPCA, mas sobre a renda fixa como um todo. Legal. E aí, salvo me engano, vocês exploraram lá, até no relatório que você soltou, dois cenários, né, que seriam interessantes para os investidores, né? Aqueles investidores que acreditam no cenário A e no cenário B. Eu acho que seria interessante você explorar isso, Camila, porque às vezes o investidor ele está com um cenário específico na cabeça, mas ele não sabe como agir baseado nesse cenário, né, que ele tem. Então, acho que seria legal você comentar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Então, assim, esse é um relatório que a gente soltou antes da reunião do Copom, da última reunião do Copom, e que a ideia é trazer, assim, o que esperar para a decisão e para o comunicado, e com base no que a gente está vendo de principais expectativas do mercado, né, quais são os principais cenários que a gente pode esperar. E saindo o resultado A ou o resultado B, o que a gente espera de comportamento para a curva de juros, né? E a partir disso, a gente dá umas indicações do que poderia ser feito ali por parte dos investidores. Então, a gente deixa bem claro que, obviamente, não tem como garantir nenhum dos cenários, nem nenhum dos comportamentos, mas olhando o histórico, normalmente é isso que acontece. Então, antes da última reunião do Copom, era praticamente dado que a elevação na Selic ia ser de 0,75 ponto percentual, que foi o que de fato aconteceu, né? Só que o que estava, a dúvida que estava ali rondando no mercado era o que o Banco Central vai falar? Ele vai falar que vai fazer todo o ajuste para o juro neutro já em 2021, ou vai continuar com o tom de ajuste parcial? Então, a gente precisaria ajustar para baixo as expectativas de curto prazo. Era basicamente isso. O resultado, no fim, foi um meio do caminho. Ele falou, olha, vai ser ajuste parcial, mas para a próxima reunião, eu já estou te falando que vai ser 0,75. A gente aqui da XP, antes disso, esperava que para a próxima reunião fosse ser meio. Então, quem no mercado estava alinhado com a gente teve que fazer esse ajuste ali de expectativa para cima no curto prazo. Só que assim, quando o Banco Central ele fala, olha, eu só vou fazer um ajuste parcial agora no curto prazo,
isso quer dizer que lá na frente ele vai ter que fazer mais ajustes. Então, a curva longa vai abrir, né? Então, o que isso significa? Quando a curva longa abre, ou seja, as expectativas de juros para o futuro, né, mais de longo prazo, sobem, os ativos de prazos mais longos acabam desvalorizando, né, no mercado secundário. Então, assim, quem tem um ativo mais longo pode olhar na carteira e falar, meu Deus, né, desvalorizou. Isso é mais claro para quem tem tesouro direto, né, porque a gente vê a marcação a mercado diariamente. Então, a gente vê, nossa, desvalorizou. Mas isso é só um efeito de curto prazo, né? Nesse momento, as condições de mercado fazem com que o nosso título desvalorize. Para quem quer um ativo mais longo, é um momento interessante, porque esse ativo fica mais, entre aspas, barato, né? Ele desvaloriza o preço e a gente compra uma taxa maior, né? Alinhado com essa expectativa mais alta de juros lá para frente. Então, foi mais ou menos isso que a gente falou no nosso relatório. Olha, se o cenário que se concretizar, levar a curva mais longa a abrir, pode ser um bom momento para entrar nesses ativos mais longos, principalmente pré-fixados ou atrelados à inflação. Só que a gente esperava que a curva curta fosse fechar, né? No fim, deu uma ajustada um pouco para cima, inclusive. Mas é isso, assim, a ideia é falar, olha, a depender do que acontecer com a curva, são esses os ativos que devem se beneficiar ou esses que devem sofrer um pouquinho, mas é uma questão de curto prazo, para quem mantiver até o vencimento, aquela rentabilidade é garantida, né, digamos assim. Então, acho que é só a mensagem também que a gente quer passar cada vez mais é que tudo que acontece, né, no âmbito de decisão do Banco Central, âmbito político, inflação, seja aqui ou lá fora, tudo isso pode trazer movimentos para a curva de juros aqui no país que tem um efeito direto sobre a renda fixa, né? Então, é possível encontrar oportunidades no meio do caminho, né? Assim, caso fosse o contrário, né, esse movimento que a gente esperava, poderia valorizar os ativos no curto prazo, poderia ser um ganho de capital aí para quem tivesse os ativos. E é isso que a gente tem tentado levar aí de informação e conhecimento para os investidores também, dessa outra particularidade da renda fixa mais de curto prazo. Legal. Porque realmente as pessoas têm muita dúvida na decisão de carregar até o vencimento ou se ela vai tentar fazer ali uma tranche, né, de um médio prazo para negociação no mercado secundário, enfim. Então, isso é importante os investidores terem ciência de que as oportunidades, elas estão presentes tanto na questão do mercado secundário, né, de você fazer ali alguma aquisição pensando em 6 meses, 1 ano, ou até num carregamento que o mercado secundário, se para ele não vai fazer tanta diferença, né? E eu acho que aí entraria uma dúvida que às vezes surge, alguns clientes perguntam, que você comentou da marcação ao mercado em relação ao Tesouro Direto. E aí eu estendo a pergunta no seguinte: explica para o pessoal qual que é a diferença de comprar o título diretamente Tesouro Direto ou no mercado secundário na XP. Eu acho isso aí bacana para explorar, para deixar um pouco mais transparente. O Tesouro Direto, ele não é um... Acho que isso traz também confusão, né? Tem gente que acha que o Tesouro Direto é um título. Na verdade, não. É uma plataforma, né, do governo federal, do Tesouro Nacional, para facilitar essa compra dos títulos do governo por pessoa física. Então, quando eles criaram esse programa, a ideia foi trazer algumas opções de títulos do Tesouro Nacional, né, títulos públicos, por uma fração do título cheio, digamos, né? Então, por exemplo, um Tesouro Selic cheio, se você comprar no mercado secundário, ele custa mais de 10 mil reais. Se você compra ali no Tesouro Direto, é por volta de 100 e poucos reais. Então, por uma fração do título cheio, você consegue já investir num título público. Quando você compra pelo Tesouro Direto, por conta da custódia da B3, você tem que pagar uma taxa de custódia semestralmente, né, que é equivalente a 0,25% ao ano, sobre o valor que você tem investido. Já no mercado secundário não tem essa taxa, porque esse título não está custodiado na B3. Então, acho assim, o Tesouro Direto é talvez mais simples de procurar, mas existe uma seleção específica de ativos, não tem todos os papéis
do Tesouro Nacional ali disponíveis e tem essa taxa. Mas, por outro lado, tem esses valores de aplicação menores. Já quando a gente fala do mercado secundário, focando aqui, existem todos os títulos, né, possíveis de negociação, tem bastante liquidez também no mercado, tá? E não tem essa taxa de custódia, então não teria essa cobrança semestral de 0,125% sobre o valor investido. E aqui teria que ser através dos assessores, né? A gente não consegue eu entrar lá no mercado secundário e comprar diretamente. Então, são essas as principais diferenças entre um e outro. Claro que depende muito da estratégia, depende do valor a ser investido, para ver qual que faz mais sentido, né? E o spread aqui no mercado secundário, se eu não me engano, também é menor, né? Me corrija se eu estiver errado. Não, legal. Porque o que você falou no começo gera muita dúvida mesmo. O pessoal fala Tesouro Direto, aí eles separam, né? Eles acham que é o título, mas eles não, às vezes eles não veem que é a plataforma, né? Que dentro da plataforma você compra os títulos, da mesma forma no mercado secundário, só que você tem aí as divergências que você comentou, acho que você explorou muito bem. Na parte se você me permitir, Camilo, eu queria ir um pouquinho mais para a parte privada agora, e uma dúvida que pode surgir com bastante frequência é a questão do FGC, né? Uhum. Acho que seria interessante você explorar um pouquinho, de uma maneira geral, como funciona, né? Quais os títulos que estão contemplados no FGC e qual a importância e qual o detalhe que você daria, que você entende ser relevante para o investidor quando ele vai fazer um investimento em um determinado título, qual o item que ele tem que mais se atentar? É o grupo econômico, porque você tem a questão do grupo econômico, né? A questão o valor também é importante, enfim, acho que seria interessante você explorar esses detalhes. Perfeito. Então, bom, o FGC é o Fundo Garantidor de Créditos, né? Então, é um fundo privado, é uma iniciativa privada, tá? Isso não é do governo. E, basicamente, a ideia é proteger os investidores, né? E também prover uma proteção para o próprio sistema financeiro, né? Então, evitar que aconteça uma quebradeira geral e todo mundo acabe prejudicado. Então, hoje tem mais de 270 instituições financeiras associadas ao FGC, se não me engano. Aqui na XP, toda vez que a gente vai investir num título bancário, tem ali o escudinho, né, para falar se é FGC ou se não é, sempre bom ficar atento a isso. E quando a gente investe num banco, né, ou seja, num ativo bancário, pode ser um CDB, LCI, LCA, LC, de um banco que está associado ao FGC, se acontecer alguma coisa com esse banco, ou seja, se ele vier a quebrar, o FGC vai ressarcir a gente até R$250 mil. Isso é considerando tanto o principal, né, ou seja, aquilo que a gente investiu, quanto os juros que a gente já teve nesse período que o nosso investimento ficou nesse ativo, tá? O que é importante observar, isso é por conglomerado financeiro. O que isso significa? Existem alguns bancos que fazem parte de um conglomerado. Ele pode ser um banco que está dentro de uma estrutura de um outro banco, tá? Então, não adianta vou dar um exemplo recente. O PAN agora o controlador do PAN é o BTG, tá? Então, se você investir R$250 mil no PAN e 250 mil no BTG, você não vai ser ressarcido se os dois quebrarem, né? Você não vai ser ressarcido em 500 mil, só em 250, porque eles fazem parte do mesmo conglomerado. Agora, se você investir no PAN, 250 mil, e no Fibra, eles não têm nada a ver. Se os dois quebrarem, você vai receber 250 mil para cada um dos dois. Claro, né? Se você tiver mais de 250 mil reais investidos neles. Então, é sempre muito importante ficar atento a essa questão do conglomerado. Outro ponto, assim, que, logicamente, né, quando a gente fala que tem FGC, a gente tem aquele pensamento automático de falar, então tanto faz qual o banco, né? Porque tem o FGC, não precisa me preocupar. Não é bem assim, né? Porque se acontecer alguma coisa, não é instantâneo que a gente recebe esse dinheiro de volta, né? Em média, desde que o FGC existe, o prazo médio que ele demorou para pagar os credores foi de 3 meses, tá? E ao longo da história foi diminuindo, né? Não é sempre 3 meses. Teve alguns casos que demoraram mais, outros que menos,
e recentemente tem sido um pouco mais rápido, até porque agora tem um aplicativo do FGC. Mas como é um processo judicial, né, uma liquidação de um banco, isso pode levar mais tempo, né? O FGC depende disso também para fazer o pagamento. Então, é sempre bom ter noção de qual é o risco daquele banco que a gente está investindo, né? Qual que é o rating dele, qual a qualidade de crédito dele. Porque todo a rentabilidade maior que a gente recebe é em troca de um risco também maior. Se tiver adequado ao nosso perfil, maravilha. Se não, é melhor abrir mão de um pouco de rentabilidade para ficar mais seguro em relação ao nosso perfil. Então, só para reforçar que não é só porque tem FGC que a gente tem que esquecer qual é o risco do banco, mas certamente é uma segurança adicional, que inclusive muita gente tem dúvida até que ponto é seguro o FGC, né? Ah, será que ele consegue suprir se todos os bancos quebrarem ao mesmo tempo? Não consegue, porque não faz nem sentido, né? A gente faz muita analogia de uma seguradora de carros, por exemplo. Não faz sentido ela ter em caixa o equivalente a todos os carros serem roubados ao mesmo tempo, porque não é possível que isso aconteça, né? Não é provável. Então, existem cálculos, né, de risco para chegar num percentual que faça sentido, né, para o FGC ter em caixa parado ali para ressarcir uma quantidade, né, um volume razoável de bancos quebrando ao mesmo tempo e com uma gordura ainda, né? Então, isso segue, inclusive, algumas diretrizes internacionais. Então, na nossa visão, é sim muito seguro. É que a gente vê muita coisa na internet falando FGC é uma farsa porque não tem dinheiro para cobrir se todos os bancos quebrarem. Mas nem faz sentido, tá? Então, é só para tomar cuidado também até que ponto a gente ouve as coisas que são faladas e ter esse senso crítico de qual é o sentido também de uma seguradora, né, que é como se fosse uma seguradora, ter em caixa o suficiente para cobrir todo mundo quebrando. Até porque os 5 maiores bancos, se um deles quebrar, acho que a preocupação vai muito além do FGC, né, porque é um risco sistêmico, é um risco para o sistema financeiro como um todo. Então, acho que é uma discussão paralela ao FGC. Não, com certeza, achei bem legal aí esse ponto que você falou, que não necessariamente por ser um CDB quer dizer que está dentro do FGC, né? Você tem que ver se a instituição ela faz parte, né? Se ela é ali incluída dentro desse rol que você falou aí de 270 instituições. Isso acho que é bem bacana, porque o título em si não é garantia. E o outro E tem gente que, só para complementar, porque tem gente que acha que para uma instituição emitir um CDB, ela tem que estar afiliada ao FGC, e não é, tá? É assim, essas instituições, por ser um fundo privado, elas querem estar afiliadas, né? Mas não tem nenhuma obrigatoriedade, por isso que é muito importante verificar. E lembrando que LFs, né, letras financeiras, não tem garantia do FGC, tá? Um instrumento que não tem nunca a garantia do FGC. Acho que agora vai começar a ter mais emissões, então é importante ter isso em mente. Ótimo. E outra pergunta que me faziam muito, que você respondeu, é a questão do prazo, né? Que você comentou aí de média de 3 meses, né? Que pode variar para um pouco mais para cima ou para baixo, dependendo da situação do banco, enfim, uma série de coisas. Achei bem interessante. Agora vamos para um assunto que você gosta bastante aí, Camila. Rating. Explica para o pessoal como é que é feito isso. E uma dúvida, depois eu vou até ler, quando você explicar, tem até uma pergunta aqui de rating, mas como que o rating é feito pela instituição, é feito pela emissão, é atualizado esse rating periodicamente, enfim, acho que é um assunto aí bacana da gente explorar. Ótimo, adoro falar disso. Então, assim, claro que, como eu trabalhei na S&P, eu tenho muito mais conhecimento da metodologia dela do que das outras, mas, de forma geral, é semelhante, tá? Talvez o processo seja um pouco diferente, mas o que significa, como usar, etc., é basicamente a mesma coisa. Então, para quem não conhece, né, os ratings são notas dadas por agências classificadoras de risco de crédito, né? As 3 maiores são a S&P, a Fitch e a Moody's. E a ideia é falar qual é o risco de crédito daquele emissor, daquela emissão, enfim, daquele crédito estruturado, tá?
a notação é dada em letrinhas, né? Então, no caso da S&P é o AAA, ou seja, o AAA, o duplo B, enfim, são as letras. O AAA sendo o mais alto, aí vai caindo até chegar na categoria dos Cs, tá? O que é muito importante ter em mente é que quando a gente olha na plataforma, por exemplo, da XP, a gente olha aquelas notas e, por exemplo, um AAA, né? O que isso quer dizer? Que entre emissores locais, comparativamente, está essa emissão está classificada como a melhor nota de crédito. Mas isso não quer dizer que é a melhor do mundo, tá? Isso é só dentre emissores do Brasil, é chamada de escala local. Se a gente fosse olhar comparativamente ao mundo, existe uma escala global, tá? Que o Brasil, né, o governo brasileiro, ele é classificado como duplo B-, que é o BB-, tá? É uma letra maiúscula quando a gente fala em escala global. E todos os emissores locais, que não são grandes exportadores, ficam limitados nesse risco soberano, tá? Porque qual que é a ideia por trás? Se o Brasil quebrar, essas empresas que não têm uma grande parte da sua receita gerada lá fora, vai ter problema aqui dentro também, né? Então, essa é a ideia geral. Mas quando a gente fala de escala nacional, é isso. A gente vê ali na plataforma da XP o AAA, quer dizer que comparando com emissores locais, a gente está olhando uma das melhores emissões do mercado, tá? É só isso que a gente precisa olhar? Não, tá? Também tem que olhar a rentabilidade, prazo, etc. Mas como que é feita essa análise, né, pelas agências? Então, assim, um analista é responsável, né, por alguns nomes de setores específicos e é olhado tudo, tá? Qual é a empresa, qual é o país onde essa empresa está localizada, qual é o mercado, qual é a indústria em que ela atua, qual é a posição competitiva dela dentro dessa indústria, ou seja, ela é a maior da indústria, ela é média, pequena, como que estão os números dela, né? Ou seja, a saúde financeira dessa empresa. Então, assim, é olhado tudo. É feita uma análise que a gente chama de fundamentalista, né? Que é de cima para baixo, do país até os detalhes da empresa em si. E isso é levado para uma discussão em comitê, tá? Então, assim, o analista vai olhar, vai fazer uma recomendação de qual ele acha que deveria ser o rating. E, lógico, existem vários critérios que a gente chama, né? Então, guias, como se fossem, para tentar padronizar isso para analistas do mundo inteiro de uma mesma agência, né? Não é assim, eu acho que isso aqui é um duplo B. Não. Dependendo de qual que quais são os indicadores, por exemplo, de dívida líquida EBITDA, como que essa empresa está em posição competitiva, tudo isso é levado em conta e é feito um mix ali desses scores que a gente fala e chega num rating final que é levado para discussão. Mas, como eu falei, então, assim, é levado para discussão num comitê que tem pessoas, inclusive analistas de fora do Brasil, para trazer também a visão deles, como que é lá fora, como que é essa indústria lá fora, quais são os maiores players lá fora também. É feita uma discussão e com base e todo mundo todo mundo não, né, mas os membros votantes votam, né, para chegar no rating final e a maioria leva a essa decisão, tá? Então, assim, não é uma decisão única, né? O analista olha e fala, beleza, isso aqui não. Isso é discutido. Tem vezes que, inclusive, a gente tinha que parar a discussão, rever algumas coisas e levar de novo para a discussão. Então, é uma discussão bem séria. Isso acaba afetando muita coisa, né? Então, é bem sério esse processo. E, por fim, a gente chega nesse rating final, que é publicado aí para os investidores. É possível fazer tanto um rating para emissor, quanto para emissão, né? E por que seria diferente? Porque existem emissões, por exemplo, que têm garantias reais, ou seja, se a empresa não pagar essa dívida, ela deu um imóvel em garantia. Então, a gente pode, os credores poderiam ter direito, por exemplo, aos recursos da venda desse imóvel que foi dado em garantia. Tem outras emissões que são subordinadas, ou seja, os credores dessa emissão só vão ser pagos quando vários outros forem pagos. Então, ele fica lá embaixo na priorização. Então, é uma dívida de rating mais fraco. Ela pode ser abaixo do rating do emissor. Tem vários critérios, né? Mas, de forma geral... Então, só para... Desculpa te interromper, só para ver se eu entendi. Dentro de uma emissão de uma mesma empresa, pode ter ratings diferentes? Pode, porque é isso, depende muito da estrutura de garantias ou de subordinação.
Tá. E o prazo também influencia nessa questão? Então, no caso da S&P, eu acho que não, tá? Eu não sei nas outras agências, por isso que eu falo que é importante a gente ficar de olho no prazo. Porque normalmente quando as agências, pelo menos a S&P, ela olha 2 anos históricos, né, 2 anos passados, o ano corrente projetado e 2 anos para frente também projetados. Só que se a emissão tem um prazo de 20 anos, a agência não vai fazer a projeção dos 20 anos de fluxo, né, dessa empresa. Por isso que a gente que tem que olhar isso. O que é importante também, por regulação, as agências são obrigadas a, pelo menos uma vez por ano, revisar todos os nomes, tá? Então, assim, eu dei o rating para a empresa X hoje, dia 19 de maio, então, até dia 19 de maio do ano que vem, obrigatoriamente eu tenho que revisar essa empresa de novo. Quando é uma empresa mais frágil, ela é olhada mais de perto pelos analistas, e se acontecer alguma coisa no meio do caminho que peça uma nova revisão, nada impede, tá? Então, é no mínimo uma vez ao ano, mas se precisar revisar antes disso, isso é levado para discussão novamente para atualizar as condições da empresa, tá? Ou seja, o investidor ele tem pelo menos condição de avaliar uma vez por ano se o rating está sendo mantido, está sendo elevado, tá entrando em queda, né? Porque, ou seja, a empresa não vai quebrar de um ano para o outro sem o investidor saber. Né? Acho que é isso que é interessante, né? Ele vai sendo avisado ali, né? Ano a ano você vai tendo uma reavaliação do rating. Lógico, isso também pode impactar a questão dos preços do mercado secundário, mas ele vai ter ali a condição de tomar a decisão que ele achar mais adequada, né? Com certeza. Não, legal. Tem uma pergunta aqui falando que há alguns papéis, como CRA, CRIs e debêntures, que são emitidos sem rating, né? Mas não necessariamente são papéis ou empresas mais arriscados do que as que têm possivelmente um rating definido. Já que muitas empresas preferem não pagar as empresas de rating por ter um custo, né? Isso pode ser revertido, inclusive, ao investidor, né? Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Por que a empresa ela prefere ou não ter o rating? Como é que isso impacta no mercado, na questão de precificação de taxas para o investidor? Acho que seria mais ou menos isso. Perfeito. Então, eu acho que está quase respondida, né, a pergunta, porque uma das questões, né, que leva uma empresa a escolher não ter o rating emitido pode ser isso, o custo. Porque eu não sei exatamente, tá, porque até eu nem podia ter acesso a esse tipo de informação, mas eu sei que rating é caro, né? Esse serviço é caro para a empresa. Então, uma empresa menor, mas que ela sabe que ela tem uma boa qualidade financeira, ela tem boas perspectivas, né? E ali na hora da emissão, a leitura de mercado é favorável a ela, ela pode escolher não ter esse custo, né? E emitir sem rating, mas isso traz uma dificuldade de leitura por parte dos investidores, né? Então, poxa, se eu não sei rating, eu não tenho a menor ideia. Então, eu preciso de uma taxa adicional ali para compensar essa transparência menor, né? Não é falta de transparência, mas essa informação a menos que eu tenha em relação a outras, tá? Então, isso é uma escolha da empresa. Acho que de forma geral é isso. Então, por exemplo, uma empresa que é menos conhecida, mas que que quer fazer essa emissão e tem alguma dificuldade ali, ela pode escolher ter esse custo a mais, porque vai valer mais a pena na hora dos investidores quererem acessar. É muito caso a caso, tá? Não tem regra. Normalmente as empresas maiores acabam tendo, né? Até porque tem mais capacidade ali financeira, e menores eu acho que é muito de caso a caso até que ponto vale a pena esse gasto, né? Digamos, esse investimento adicional dela nesse tipo de serviço. Mas, de fato, exige uma pesquisa maior por parte do investidor quando o papel não tem rating, com certeza. Até porque ele se sente mais confiável, né? Às vezes com um papel que é classificado por ter uma empresa ali por trás fazendo um check-up ali, né? Fazendo um double check ali para ver se realmente
E eu acho que o mais interessante foi o que você comentou dessa atualização periódica, porque isso, de fato, é muito relevante, né? Isso pode se traduzir em até ganho de capital para o investidor, por exemplo, se a empresa é classificada como duplo A, né? E no ano seguinte ela tem uma reavaliação positiva, né? Isso vai ser traduzido também em ganho de capital para o investidor se ele fizer ali uma venda no secundário, alguma coisa nesse sentido, né? Pode ser, né? Pode ser. Ao mesmo tempo, se ele conhece muito bem aquela empresa que não tem rating, ou se ele se sente confortável, ele também pode ser beneficiado por, às vezes, não ter o rating e aí ter uma taxa mais atrativa para ele comprar justamente por esse fator, né, de não ter essa classificação definida. Acho que é bem bacana. Tem algum outro ponto que você queira destacar aí do rating ou é isso? Eu acho que assim como a questão do FGC, né, o fato de ter rating não tira a nossa obrigação, né, a nossa tarefa de conhecer a empresa, conhecer o setor. É bem parecido com quando a gente fala de crédito privado, né, assim, a gente está investindo numa empresa, a gente precisa saber o que está acontecendo ali, o que esperar para frente. O rating ajuda, com certeza, a entender isso, né, porque já foi feita uma análise por uma agência independente, mas no fim é o nosso dinheiro que a gente está colocando ali. Então a gente precisa também ter a nossa própria avaliação sobre isso. Até nesse sentido, a gente tem várias análises de empresas na nossa plataforma de conteúdos para ajudar, pelo menos em bom número de nomes aí nessa decisão, mas com certeza é importante a gente também ter noção de onde a gente está investindo nosso dinheiro, além do rating, tá? Uhum. Perguntaram aqui onde que se consulta a atualização do rating. Bom, as próprias agências de rating, elas permitem que a gente faça cadastro nelas, tá? Para consultar os materiais. Então, se você tem nomes que você investe, você consegue consultar periodicamente, né? Se teve alguma... Não precisa olhar todos os dias também, acho que não é esse o caso. Aqui a gente também... A gente cobre alguns nomes, né, do lado corporativo. Toda vez que sai alguma notícia, a gente solta na plataforma de conteúdos. Notícias, sai em site também quando é uma coisa mais relevante. Então, existem algumas formas de verificar isso, tá? Acho que nenhuma tão automática, né? De tipo, chega um push no seu celular, deveria. Mas se você quiser ir manualmente, por exemplo, nos sites das empresas de avaliação de rating, você consegue pesquisar pela emissão. Consegue. Saber como é que está o rating atual, não é isso? Consegue, exato. Ótimo, ótimo. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta? Que acredito que já tem explorado aqui os principais pontos. Camila, eu queria mais uma vez te agradecer aí pela disponibilidade, foi um bate-papo aí muito bom, aprendi coisas novas com você, né, vivendo e aprendendo, então tenho certeza que o pessoal aqui também conseguiu capturar boas informações e vamos ver se mais à frente aí a gente faz um outro bate-papo aí de atualização. Combinado, fico super à disposição. Mais uma vez, obrigada pelo convite e até a próxima. Obrigado pessoal, obrigado a todo mundo que participou. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.